Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um período de imersão nas cartas do Novo Testamento, um período em que estamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus, nos aprofundando nas verdades do Evangelho da graça de Deus. A nossa leitura bíblica de hoje é a carta de Paulo a Filemon. É apenas um capítulo, bem curta essa carta, uma carta bem pessoal. O apóstolo Paulo escreveu para um irmão em Cristo com um objetivo. E eu quero conversar com você um pouquinho sobre toda a carta. Nós leremos alguns versículos aqui, mas eu já quero fazer uma introdução aí para nós compreendermos o que estava acontecendo. Então, Paulo escreve essa carta para Filemon. Filemon era um irmão em Cristo, ele era um homem abastado, tinha escravos, e um de seus escravos havia fugido e provavelmente havia roubado alguma coisa do seu senhor, e esse escravo chamava-se Onésimo. E enquanto Paulo ele escreveu essa carta de Roma, quando ele estava preso em Roma, enquanto ele estava preso, ele fez um discípulo, ele pregou a palavra e Onésimo, que é exatamente o escravo fugitivo, converteu-se ao cristianismo, tornou-se um irmão em Cristo, creu no Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta para Filemon no intuito, numa sabedoria tremenda, no intuito de fazer o quê? A reconciliação desse senhor, Filemon, com o escravo que havia fugido, Onésimo. E ele começa essa carta já elogiando Filemon, exaltando a fé e o amor que Filemon sempre demonstrou. E ele discorre toda a carta e faz um pedido a Filemon para que ele receba de volta Onésimo, mas agora não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Agora é útil para o ministério, agora é útil para a vida de Filemon, porque ele não é mais simplesmente um escravo. Agora ele é um irmão em Cristo. E é interessante nós vermos a sabedoria do apóstolo Paulo para tenho certeza que ele conseguiu, para realizar essa reconciliação desse senhor com esse escravo fugitivo. Filemon era um homem abastado, mas era um cristão, e ele era reconhecido entre os irmãos por ser um homem que tinha muita fé e que exercia o amor. Era um cristão genuíno. E aí o apóstolo Paulo escreve para ele: olha, quero que você... É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu quero que você coloque em prática agora isso que é tão nítido em você, a sua vida de fé, a sua vida de amor, perdoando esse escravo e recebendo ele de volta, não mais como um escravo, mas como um irmão amado em Cristo Jesus, porque ele se converteu aqui, ele se tornou um filho meu na fé, e eu quero que você receba ele como se você estivesse recebendo a mim. Amados, quando nós meditamos nessa carta, nós podemos ver a sabedoria do apóstolo Paulo para intermediar essa reconciliação e o quanto é importante nós, de fato, colocarmos em prática a nossa fé. Filemon era conhecido como um homem de fé e um homem que vivia por meio do amor. E agora ele teve uma oportunidade de colocar tudo isso em prática. Sabe, amados, muitas vezes nós levamos injustiças, sofremos injustiças por parte de pessoas que não são cristãs e muitas vezes por parte de pessoas que são cristãs. E nós precisamos aprender a colocar em prática a nossa fé, o amor, o perdão. É basicamente sobre isso que fala essa carta. É basicamente sobre Filemon perdoar tudo aquilo que ele sofreu, a injustiça que ele sofreu, principalmente porque agora Onésimo não era simplesmente um escravo, tinha se tornado um irmão em Cristo, membro do mesmo corpo do qual ele pertencia.
foi a oportunidade para Filemão perdoar, se reconciliar, deixar de lado a injustiça, perdoar aquela dívida. E foi a oportunidade de Onésimo reconhecer o seu erro e retornar. Muitas vezes nós precisamos disso. Às vezes nós erramos e precisamos o quê? Retornar, reconhecer o erro diante de alguém, pedir perdão. Sabe, amados, que enquanto nós meditamos nessas escrituras, nós possamos pensar em tudo isso. Hoje eu quero ler com você só alguns versículos para finalizar aqui, porque como é só um capítulo, eu encorajo você a ler esse capítulo, ouvir aqui o devocional e ler esse capítulo, se você ainda não o leu, para você entender toda essa história e receber essas verdades de Deus, que nós possamos aprender com toda essa situação. Eu vou ler os versículos 15 ao 18, está escrito assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, é o apóstolo Paulo falando para Filemão, a respeito de Onésimo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo para intermediar essa reconciliação. Esse escravo fugiu, o apóstolo Paulo não falou, ele é um fugitivo, não, usou uma linguagem, olha, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais agora como um simples escravo, mas agora como um irmão amado em Cristo Jesus. Nós aprendemos com a sabedoria do apóstolo Paulo para intermediar uma situação complicada, difícil, aprendemos que devemos perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Esse é o pedido de Paulo para Filemão, perdoe. Pense naquilo que você recebeu em Cristo, perdoe. Olhe para mim, Paulo havia pregado o evangelho para ele e ele diz assim, olha, se ele te prejudicou em alguma coisa, coloque na minha conta e receba ele como se você estivesse recebendo a mim. Nós aprendemos também a respeito de Onésimo. Ele é um escravo que fugiu e então se converteu. Depois da conversão, que ele precisou se arrepender, voltar para o seu Senhor, pedir perdão por aquilo que ele havia cometido. Sabe, amados, que eu e você possamos meditar hoje nessas escrituras e extrair sabedoria divina de tudo isso. Sabedoria para intermediar situações difíceis, sabedoria para perdoar quando é necessário perdoar a injustiça sofrida, sabedoria para se arrepender e voltar quando erramos e quando é necessário pedir perdão, se arrepender e voltar. Que eu e você aprendamos com essas escrituras e que o Espírito Santo nos instrua, nos dê cada vez mais sabedoria para colocarmos em prática a nossa fé. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada. Uma carta tão pequena, Senhor, e nós podemos extrair tantas e tantas verdades, tanta sabedoria. Senhor, muito obrigada. A Tua palavra é vida para nós. A Tua palavra é poder. Muito obrigada porque a Tua palavra nos transforma. A Tua palavra muda a nossa maneira de pensar. A Tua palavra nos capacita. A Tua palavra nos transforma. Muito obrigada, Pai. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos, que em nome de Jesus, no dia de hoje, cada um deles possa receber a sabedoria do Senhor. Se eles precisam perdoar uma injustiça sofrida, que eles perdoem, que eles lembrem-se que eles foram perdoados pelo Senhor e liberem perdão. Se eles precisam se arrepender e voltar, que eles arrependam-se e voltem e peçam perdão. Pai, se eles precisam intermediar uma situação delicada como essa, Pai, que eles recebam a sabedoria do Senhor para intermediar essa situação, gerando reconciliação. Não briga, não discórdia, não contenda, mas reconciliação, Pai, em nome de Jesus. Amados,
Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.